Olá, grande líder, seja bem-vindo à nossa 25ª lição que agrega valor à sua liderança. Quando te perguntares, você responderá. Para gerar o sucesso, é necessária a participação de muita gente. No entanto, poucos são os líderes que conseguem atingir esse sucesso, porque eles evitam trabalhar com as pessoas, eles evitam se aproximar das pessoas. E se isso acontece, com certeza eles não vão ter sucesso. Aquele que pergunta, ele poderá ser tolo por 5 minutos, mas aquele que não pergunta ficará tolo por resto da vida. Então, se você tem alguma dúvida, levante a mão, pergunte, argumente, procure saber das coisas. Não fique com dúvida, porque a partir do momento que você tem dúvida a respeito de alguma coisa, suponhamos que dentro da organização você tem uma tarefa a realizar e aí você não sabe como fazer aquela tarefa, como desenvolver essa tarefa. Então levante a mão, pergunte, peça ajuda ao seu líder, peça ajuda às pessoas que estão próximas de você, porque só assim você vai conseguir desenvolver-se, tá? Entender melhor como fazer aquela atividade. Perguntar não faz mal nenhum, tá? Não arranca pedaço de ninguém. Por mais que a pergunta possa ser boba, pode ser, como as pessoas acham que é besteira, não vou perguntar isso porque é besteira. Não, toda pergunta ela tem o seu valor. De repente, algumas pessoas podem achar que é ridículo, que é besteira a pergunta que foi feita, mas pode ser para aquelas pessoas, mas para outras pessoas essa pergunta tem um grande valor, ela é interessante, ela é resolutiva para tirar as dúvidas dessas pessoas. Então, faça as perguntas, não tenha medo. Só assim você consegue tirar essa vergonha de querer saber as coisas, tá? E quanto mais você busca o aprendizado, melhor ainda será o seu desenvolvimento. Em busca das perguntas certas. Perguntas de qualidade geram uma vida de qualidade. Pessoas de sucesso, pessoas que têm um entendimento, elas conseguem fazer perguntas de qualidade. E por essa razão, elas obtêm os melhores resultados. E esses resultados são significativos para a vida deles. A partir do momento que eles conseguem fazer essas perguntas, tá? Ou seja, perguntas bem elaboradas, elas conseguem também obter respostas de grande valor para essas pessoas. O escritor Brian Tracy afirmou: um grande fator para o estímulo do raciocínio criativo consiste em perguntas objetivas. Uma pergunta bastante elaborada costuma atingir o amago da questão e disparar novas ideias e percepções. Então, a partir do momento que você começa a se desenvolver dentro dessa liderança, que você começa a trabalhar um líder do qual você deseja ser, você começa a mentalizar justamente as questões, ou seja, as perguntas que você vai fazer para os demais, você começa a elaborar essas perguntas, tá? Ou seja, torna essas perguntas mais objetivas, ou seja, você vai ao ponto de onde você quer buscar a resposta certa para você. E é importante frisar que no começo você vai errar, você não vai conseguir atingir esses objetivos, essas perguntas exatas, essas perguntas certas. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Não se preocupe com isso. É o começo, a gente vai errar, mas no decorrer dessa prática de fazer as perguntas certas nos momentos certos, você vai aprender. E aí você vai obter os resultados positivos que você quer para a sua pessoa, para a sua formação como líder. O primeiro a perguntar. É um pouco difícil a gente aconselhar para quem primeiramente você deve perguntar. Quem é a pessoa que você vai direcionar a sua pergunta? Se é para o líder que está acima de você ou é para o líder que está no mesmo nível que você? Para quem de fato você vai perguntar? Então, assim, não tem como eu dizer assim um ponto que você tem que tomar a decisão. Você vai perguntar para esse aqui, para o líder que está acima de você. Não.
Isso vai depender do momento de como você está vivendo, vai depender da jornada que você está traçando nesse momento. Quem é que está dentro do trem? Quem é que está te acompanhando? Quem é que está próximo de você? Então, aí você vai visualizar quais são as pessoas que têm influência, e aí, de repente, essa pessoa que você conseguiu visualizar naquele momento ali, seja a pessoa ideal para o qual você vai fazer a sua pergunta. No entanto, antes de você sair correndo por aí dentro da organização, buscando os líderes que existem lá para fazer perguntas, você deve fazer perguntas a si mesmo. Vejamos agora algumas das perguntas que você poderá fazer a si. Primeiro, estou investindo em mim? Trata-se de uma pergunta pessoal. Será que você realmente está investindo no seu potencial, no seu crescimento, no seu aprendizado? Pense nisso e, se continua aprendendo, entenda que você vai continuar liderando. A segunda é: estou verdadeiramente interessado nas outras pessoas? Esta trata-se de uma pergunta relacionada à motivação. Será que de fato eu estou motivado a procurar as outras pessoas para conversar ou mesmo para ouvir? Nesse momento aqui eu posso identificar se eu tenho condições de motivar as outras pessoas também. Se eu consigo ensinar elas alguma coisa. Se eu consigo identificar isso, seria um ponto positivo para mim e para a minha liderança futura. Então significa dizer que eu consigo agregar valor para as pessoas. Terceiro, estou fazendo o que amo e amo o que faço? Esta é uma pergunta que está relacionada à paixão. O prazer que você tem de fazer as coisas, tá? O prazer de você estar ali no dia a dia dentro da organização. Você sente prazer de ir trabalhar todos os dias na sua empresa, na organização, juntamente com a equipe? Se você não consegue ter essa paixão, talvez você esteja sentindo desprezo. E se você sente o desprezo, fica muito difícil você lidar com as pessoas dentro da sua equipe, né, dentro da organização. Se a gente sente desprezo por um outro, é muito complicado o relacionamento dessas pessoas. Quando eu tenho paixão pelo aquilo que faço, constitui um apreço enorme para desenvolver tanto para mim como para os demais. Essa paixão ela vai contaminar também as outras pessoas. Eu levo motivação, eu levo gostar de estar ali dentro da organização, de estar envolvido com a equipe. E essa paixão ela fornece energias positivas para fortalecer todos os outros da equipe, né, para que eles também possam sentir essa mesma paixão e assim se restabelecer, né, ou seja, a sua bateria motivacional para enfrentar o dia a dia dentro da organização. Então a paixão ela estimula, né, esse prazer de querer vestir a camisa e trabalhar em equipe, em conjunto com todos e ver o crescimento de cada um dentro da organização. A quarta é: estou investindo meu tempo com as pessoas certas? Trata-se de uma pergunta a respeito de relacionamento. Daqui a 5 anos, a sua vida será a mesma coisa, com exceção de 2 coisas: as pessoas que você terá conhecido e os livros que você terá lido. As pessoas, geralmente, elas conseguem identificar os seus sucessos, bem como os seus fracassos, a partir dos relacionamentos que elas estabeleceram com você. Então, se existir uma proximidade de você como líder com as pessoas, e essas pessoas te seguiram, supor, durante 5 anos, com certeza elas vão te visualizar como um líder que foi excelente para eles, como uma pessoa que eles seguirão para a vida toda. Então, olha só o quanto a influência de estar com as pessoas certas, tá? De trabalhar com as pessoas certas, é importante para você. A quinta é: estou conduzindo pessoas a níveis mais elevados? Trata-se de uma pergunta relacionada à missão. Como a gente já conversou em aulas anteriores sobre a eficácia, ou seja, eu só consigo identificar a eficácia de um líder
quando eu olho para a equipe dele, quando eu vejo como é que a equipe dele se desempenha. Como é que está a equipe dele? Se eu consigo visualizar a equipe dele, eu consigo entender quem é o líder, se esse líder é eficiente ou não. Elas estão se aprimorando ou não? Elas estão retrocedendo? O futuro dessas pessoas do qual eu estou conduzindo é um futuro brilhante ou é um futuro sombrio? Como é que eu consigo visualizar isso a respeito dessas pessoas? Será que de fato elas estão conseguindo se desenvolver da forma como eu venho influenciando, da forma como eu venho ensinando cada dia, né, a cada momento para elas? Será que elas conseguem se desenvolver realmente? A sexta é: estou cuidando bem do dia de hoje? Aqui trata-se de uma pergunta relacionada ao sucesso. Gente de sucesso toma as decisões bem cedo na vida e depois apenas mantém administrando essas decisões. Se eu me concentro no meu dia de hoje, tá? Se eu consigo desenvolver planejado todo o meu dia, tá? Lembra que a gente falou a respeito do planejamento do dia, do mês, do trimestre e do ano? Então, se eu consigo, por exemplo, trabalhar meu planejamento hoje, eu consigo fazer com que o meu dia de hoje seja o futuro de amanhã. Ou seja, eu vou influenciar o meu futuro, preparar as minhas decisões para o amanhã. E se eu me preparo para o amanhã, significa dizer que eu estou me organizando hoje. Veja bem, se você não tem a capacidade de se organizar o seu dia de hoje, infelizmente, meu caro, você não vai conseguir organizar o seu futuro. Retenha-se, procure planejar o seu dia. O que é que você vai fazer amanhã? Então comece hoje a se organizar o que você vai fazer no dia seguinte. A partir do momento que você começar a fazer essa organização, o seu futuro será muito mais atrativo, né? Ou seja, será muito mais agradável. O retorno para você será muito mais significante. As oportunidades vão surgir e você vai perceber o quanto você está preparado para absorver essas oportunidades. A sétima: estou parando para pensar no que faço? Trata-se de uma pergunta relacionada à liderança estratégica. Os líderes gostam de ver movimento o tempo todo, tanto na sua equipe como também nas outras equipes, na sua própria vida, né, na sua vida pessoal, como também na vida dos outros. Então o líder ele pode sentar com a sua equipe e buscar conversar, identificar quais são as realizações que a sua equipe está fazendo, quais são as novidades que cada membro da equipe tem, né, a relatar nessa reunião, falar abertamente com eles para que eles possam, digamos assim, é uma forma de você motivar eles a se abrirem, né? Nesse momento dessa reunião, cada um falar o que pensa, tá? Ficar bem à vontade. Muitos líderes podem até ficar inquietos, tá? Porque o líder, de fato, às vezes ele se torna inquieto, porque ele pensa mil e uma coisas em como fazer, em que fazer, e aí de repente ele não tem o tempo para juntar a sua equipe, né? Tentar fazer essa reunião, tá? Uma reunião parcial com eles para poder identificar de repente aí as necessidades que a equipe está precisando, quais são as opiniões que a equipe tem. E ou seja, o ideal seria que esse líder conseguisse liberar aí um tempo, né, dele para ouvir as pessoas. Oitava: estou desenvolvendo outros líderes? Trata-se de uma pergunta relacionada ao legado. Qual o legado que você vai deixar de fato para as pessoas quando você sair da organização, quando você migrar para um outro nível dentro da organização? Qual o legado que você vai deixar para a sua equipe? Então, se você deseja sucesso na sua organização, né, dentro da organização, você não pode esquecer de formar seguidores, né, ou seja, de formar outros líderes. A partir do momento que você tem esse pensamento voltado
na sua equipe, né, para os membros da sua equipe, que cada membro desse poderá se tornar um novo líder, aí sim, você está criando uma base suficiente para deixar um legado, digamos assim, verdadeiro, né, e brilhante para cada membro da equipe. Embora saibamos que liderar outras pessoas para que elas se tornem líderes é um processo um pouco lento, tá? Mas o resultado é bastante agradável, é bem melhor, né? Ou seja, muito maior, aspira muito mais o sucesso para você. Embora saibamos que também o preço que a gente como líder paga para poder desenvolver outros líderes seja um preço alto, mas bem mais alta ainda é a recompensa pelo qual a gente tem a respeito desses líderes que foram formados por você, né? Por você que é um líder. Nona, estou agradando a Deus? Trata-se de uma pergunta relacionada à fé. Que adianta o homem agradar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entenda bem, você como líder jamais poderá deixar de fazer essa pergunta, né, para você. Se você não se faz essa pergunta, ou seja, o que eu estou conseguindo agradar a Deus? Eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus, né? Então, se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo responder essa pergunta, então, meu caro, é melhor você desistir da sua carreira de líder, porque você está conduzindo ao fracasso. A partir do momento que a gente não reconhece o poder de Deus sobre as nossas atitudes, sobre a nossa pessoa, sobre o universo, sobre as coisas que estão em volta de você, então dificilmente você terá sucesso. Então é melhor você comprar uma cadeira de balanço, colocar na varanda da sua casa e encerrar a sua carreira e cuidar de fazer a sua aposentadoria. Porque se você não reconhecer o poder de Deus na sua vida, infelizmente você está caminhando para o fracasso. Décima, o seu ego está interrompendo o seu crescimento? Até que ponto se sente vontade para fazer perguntas que podem evidenciar sua falta de conhecimento ou sua falta de experiência? Será que o seu ego realmente está lhe conduzindo na sua vida? Será que você não é humilde o suficiente para levantar a mão e fazer as perguntas, mesmo que seja uma pergunta pequena, uma pergunta insignificante? Será que você está tendo essa coragem de fazer isso? Então procure se identificar se você tem essa habilidade, esse medo, né? Ou seja, que você não tem vergonha nenhuma em levantar a mão e perguntar. A atividade prática. O quanto você está voltado com o que as pessoas pensarão a seu respeito? Que perguntas você deseja fazer a si mesmo? Você jamais será um líder eficaz se você não prestar contas, né, das suas ações, das suas atividades que você desenvolve dentro da organização, para que assim você possa crescer. E para isso você tem que reunir a sua equipe, conversar com eles, né, prestar contas das ações, tanto sua quanto as deles, né, que eles também prestam contas para você. E não dá para fazer isso se não passar por questionamentos pessoais, né, ou seja, para a gente não passar por questionamentos pessoais. Nesse momento, crie uma lista, né, de perguntas que serão necessárias para que você possa fazer com a sua equipe, tá? E que assim você tenha certeza que a sua equipe terá a capacidade de responder essas perguntas. Ou seja, faça as perguntas certas. Quando te perguntares, você responderá. Aproveite esta oportunidade para tratar da questão do ensino com as pessoas que você lidera. Com frequência, essas pessoas lhe fazem perguntas. Identifique aí até que ponto essas pessoas estão dispostas a receber conselhos seus. Não só os seus conselhos, mas também os conselhos dos seus pares, das outras pessoas que trabalham na equipe, conselhos de um superior,
tá? Conselhos até mesmo do proprietário da organização, ou seja, será que elas estão dispostas a ouvir esses conselhos? Discuta com elas todas as questões que você acredita que seja importante. Detalhe essas questões, procure minimizar o máximo possível as dúvidas de cada membro da equipe, para que ninguém saia dessa reunião com dúvidas, né? Que seja acertado tudo naquele momento, né? Que cada um se dispõe em abrir, em conversar, em perguntar, em querer ouvir os conselhos que você tem a repassar para eles. Com isso, nós encerramos a nossa 25ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.